Olá, gente! Estou novamente aqui na telinha, né? Dando continuidade ao primeiro vídeo, né? Falando sobre como eu entrei nesse mundo da beleza, principalmente na parte de cabelo. Agora eu vou dar uma pequena introdução sobre Mega Hair. Que geralmente não é tão comum assim você fazer um curso de cabeleireira e já querer ir para Mega Hair. Então, antes de eu me inscrever no curso de Mega Hair, eu tive um corte químico devido à tintura preta, viu? Uma água oxigenada de alta volumagem. E o que aconteceu? Eu fiquei muito triste, né? Meu cabelo não estava legal e tudo. E eu queria uma solução rápida. E foi nessa, eu olhando no YouTube e tudo, eu vi uma pessoa colocando Mega Hair. Na verdade, eu dizia peruca, né? Porque eu não conhecia ninguém ao meu redor. Era uma coisa pra mim totalmente desconhecida. Eu sabia que existia essa opção, só que eu nunca parei pra pensar nisso, né? E eu falei, meu Deus, e se eu colocar essa peruca? E eu lembro que eu fui escondida no dia de domingo. Procurei um profissional, coloquei. E, gente, na minha cabeça eu não contei pra ninguém. Porque se eu não gostasse, eu tirava no mesmo dia e ninguém ia descobrir. Não ia passar essa vergonha, né? Mas, gente, eu amei, minha autoestima subiu, assim, eu não sei nem explicar. Eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão fascinada. Eu falei, nossa, é uma coisa tão simples, tão rápida, né? Que é feita em um dia. Pode elevar a autoestima de uma pessoa de uma forma, assim, tão grande. Porque na época eu nem tinha ânimo pra sair de casa, pra fazer nada, gente. Quando a mulher tá com a autoestima baixa, não adianta. Então, isso me deu um up. Comecei a querer sair, a me vestir melhor. Então, assim, eu vi como isso influenciou a minha vida como um todo, né? E quando eu passaram assim, tempos, quando eu decidi trabalhar com o cabelo, logo no curso, nos primeiros dias a gente faz uma reunião, a gente começa a falar sobre o futuro, né? Que a gente quer, antes de entrar realmente na área. E eu coloquei na minha cabeça, eu quero trabalhar com Mega. Eu não sei como eu vou conseguir fazer esse curso, não conhecia ninguém, não sabia, gente, eu realmente não sabia. Mas eu queria trabalhar com Mega. E foi isso que aconteceu. Eu coloquei isso, foi algo tão forte pra mim, que eu comecei a procurar saídas. Eu pressionei a profissional que colocou meu Mega a me ensinar o básico. Ela nem estava dando curso, gente. É uma senhora, já tinha mais de 30 anos na área. Mas eu era a única pessoa que eu conhecia, né, que poderia me ensinar. Então eu meio que pressionei ela, você vai me ensinar! E ela me ensinou o básico do básico. E foi a partir daí que eu comecei a atender uma cliente, outra cliente, eu comecei a postar. Nem sei se eu deveria dizer isso, mas no começo eu cobrei um valor muito simbólico, porque não era o valor, não era o dinheiro. Eu queria só arcar com os custos dos materiais, mas eu queria aprender. E como vocês sabem, para ter excelência a gente tem que ter muita prática. Então, meu objetivo inicialmente era praticar bastante e demorava horas e horas porque era um método da queratina e no começo foi muito difícil porque não estava dando certo, eu não tinha tanto técnica, então acontecia de muitos fios caírem, já aconteceu de cliente chegar com o cabelo todo solto. Isso aí, gente, no começo eu quis desistir, enfim, foi muita dedicação, muita força de vontade, porque olha que não é fácil. Mas isso era tão forte dentro de mim que eu queria trabalhar com isso, que eu insisti. Eu insisti. E o primeiro ano foi o ano mais difícil, onde eu não tive muito retorno, mas eu tive muito aprendizado. E para vocês verem que nem tudo é fácil, no começo realmente é muito difícil, você tem que ter muita determinação. E a partir de então, eu comecei a conquistar minhas clientes, comecei a ganhar a confiança delas, comecei a trabalhar com manutenção. Não tinha cabelos para vender, nem sabia onde conseguia comprar cabelos, até que eu comecei a comprar cabelo, pessoas próximas de mim, não ganhava nada com isso. Depois eu comecei a pesquisar e ousei viajar, viajei para outra cidade, para a capital, atrás de cabelo, onde eu consegui meus primeiros lotes de cabelo. E assim foi, e foi dando um passinho de cada vez, gente. Eu fui desbravando mesmo esse mundo. Aos pouquinhos eu fui conhecendo, fui testando, passei por complicações, porém tudo serviu de aprendizado. Tudo serviu de aprendizado. E hoje eu tenho meu salão, tenho cabelos e cabelos lindos, eu compro cabelo direto da cliente, e o Senhor, Deus, sempre tem me dado estratégia e sabedoria, e sempre tem trazido as clientes certas no momento certo, e eu dou graças a Deus por isso, porque eu sei que Ele me acompanhou em toda essa caminhada, e continua me acompanhando, e é isso, gente, foi assim que eu comecei a trabalhar com Mega, e hoje minha especialidade é Mega, né, eu trabalho com praticamente a maioria dos métodos, queratina, microlink, fita adesiva, fita nanoslim. E sobre a fita nanoslim, gente, é uma história, porque
Eu comecei a trabalhar com fita adesiva, eu fiz um curso de confecção específico, fiz curso de descoloração industrial, que é voltado diretamente para descoloração de cabelos com mega, de grande quantidade. E a partir daí aconteceu um período muito quente aqui na minha cidade, que eu sou do Ceará, no interior do Ceará, e a fita adesiva ela não estava segurando na maioria das clientes. E não era, vamos dizer, culpa minha. Eu refazia com o maior cuidado, o maior zelo, forma como deveria ter sido feita. Porém, o clima e a rotina das pessoas não estava contribuindo para a fixação. Então foi um período muito difícil, eu pensei até em desistir em trabalhar com fita adesiva. Só que aí foi a partir desse momento que eu tentei, não, tem que ter uma solução, tem que ter alguma coisa. E o Senhor, ele foi encaminhando em tudo, até que foi desenvolvido esse método da fita Nano Slim. Esse método, a ideia dele ele já existe, porém eu adaptei, né, com os meus materiais, da minha forma. Por isso que eu digo que esse método, ele é um método criado por mim, ele foi aprimorado por mim. É um método que não vai cola, que é um método rápido, é um método indolor. Não há perda de fios praticamente, só os fios que realmente saem no decorrer do tempo, porém nada exagerado. Então a cliente ela consegue ter o mesmo cabelo durante longos períodos de tempo, fazer manutenção rápida e o melhor, não danifica o cabelo. Não danifica o cabelo, eu posso falar isso com toda certeza. Gente, é mais fácil danificar o cabelo fazendo uma escova com força, penteando o cabelo de forma errada, do que com esse método. De verdade. Então, assim, é um método queridinho das minhas clientes. Claro que eu trabalho com outros métodos, porque aí eu gosto pessoal de cada uma. Porém, eu sempre digo, se quer um método que o seu cabelo dá para desenvolver, crescer de forma saudável, você conseguir aproveitar esse processo, é o método da fita Nano Slim. E eu vou estar postando para vocês, para quem não conhece, métodos da queratina, do microlink, da fita adesiva e da fita Nano Slim. Logo mais eu vou estar postando um vídeo explicando para cada um desses métodos, para quem pretende aplicar, posso dizer os prós e os contras de cada um, porque tem, tá? Nenhum método é perfeito, tem seus prós e tem seus contras. Então vai de cada um compreender aquilo que faz sentido para você e também para a fibra do seu cabelo, tá? Então é isso. Gostou do vídeo? Aprendeu um pouquinho, né, sobre esse mundo, sobre essa minha história com Mega Hair? Se inscreve no canal se você não é inscrito, curta, por favor, gente, curta, para poder o YouTube entender que esse conteúdo é legal, que vocês gostaram. Se quiser deixar um comentário também falando, pode deixar um comentário e compartilhe para mais pessoas. Tchau, até o próximo vídeo.